Paz e bem a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal da Fraternidade São Francisco de Assis, da Ordem Franciscana Secular, aqui em Caicó, Regional Paraíba, Rio Grande do Norte. Hoje vou compartilhar com vocês uma meditação sobre a contemplação clariana, a partir de um fragmento da carta que Santa Clara, de uma das cartas que Santa Clara dirigiu a Santa Inês. Essa meditação ela está constituída de uma pequena introdução, 2 sessões, quer dizer, tem como título A Santidade como Nossa Possibilidade Mais Própria e, portanto, nossa possibilidade necessária. Então, a ideia é que na vida há diversas possibilidades. A santidade é uma possibilidade, ou deve ser uma possibilidade, não como uma outra qualquer, né? Como algo que pode acontecer ou não, mas deve ser encarada como uma possibilidade necessária, né? Em que devemos, de algum modo, concretizar essa santidade, né? Concretizar essa possibilidade, independente do estado de vida, leigo, religioso, padre, religiosa, o que mais interessa é a santidade. Então é a nossa possibilidade mais própria. A segunda sessão tem como título Meditação como caminho de cristificação, transubstanciação, santificação. E aí tem uma pequena oração conclusiva, né, de nossa meditação. As citações da carta de Santa Clara foi extraída da tradução de Frei Geraldo e Frei Serafim, publicada pela Vozes Cefepal em 1981, né? Esse texto aqui. Bom, esta meditação foi escrita já faz alguns anos. Eu escrevi de um fôlego na festa de Santa Clara, no ano de 2017, né, no ano em que eu cheguei aqui em Caicó. E dediquei às irmãs clarissas do mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui de Caicó, e para o amigo Frei Sálvio, o eremita capuchinho, residente no eremitério de Caruaru, Pernambuco, e fundador da EFRAM, Escola Franciscana de Meditação. Bom, vamos iniciar, né, a meditação. O título é uma frase de uma das cartas que vamos comentar, de Santa Clara, diz: põe a tua mente naquele que é o espelho da eternidade e transforma-te pela contemplação em imagem perfeita da própria divindade. Aí o subtítulo é A Meditação Contemplativa Clariana como um modo de ser da existência crística. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chiara Doffreducci, proveniente de família aristocrática, nobre e rica, nasce em Assis em 16 de julho de 1194 e morre em 11 de agosto de 1253, com 59 anos de idade. Nós pouco conhecemos de Chiara Doffreducci. Conhecemos Santa Clara de Assis. Não tem, em sentido essencial, um peso de importância significativa sua proveniência rica e de grande posição social em Assis, a não ser quando olhamos para a disposição de Clara em renunciar a tudo isso que a maioria das pessoas de Assis, e as de hoje não seria diferente, buscam sofregamente. Dinheiro, poder, posses, influências políticas na sociedade, tudo isso que a maioria das pessoas desde sempre buscam, Chiara Doffreducci já tinha desde berço. Acrescente-se a isso sua beleza física e seu carisma pessoal,
que tornavam sua figura de uma beleza admirável numa jovem que de tudo possuía. Conhecemos ou precisamos conhecer o que Clara do Freducci fez com a vida que lhe foi dada. Como Clara do Freducci tornou-se Santa Clara de Assis. A existência crística de Santa Clara é precisamente este movimento, esta dinâmica de apropriação do crístico, quer dizer, de transformação, melhor, de transubstanciação em Irmã Clara de Assis, cristã santa. A existência crística, a santidade de Clara de Assis, constitui esse entre de sua existência, entre seu nascimento e sua morte, entre Chiara do Freducci e Santa Chiara, Santa Clara. Santa Clara de Assis, portanto, nasceu em 16 de julho de 1194. Cresceu na Porciúncula, junto a Francisco e os frades menores, quando se consagra em 1212 a Deus, crescendo e vivendo na igreja de São Damião, fundando o ramo feminino da família franciscana ou Irmãs Pobres, sendo a primeira mulher a escrever uma regra de vida na Idade Média e assim, depois de 41 anos de vida religiosa, de clausura, a Irmã Morte vem definitivamente levá-la para seu esposo, Jesus, em 11 de agosto de 1253. Primeira sessão, santidade como nossa possibilidade mais própria e, portanto, nossa possibilidade necessária. A finalidade de nossa meditação será uma reflexão em sentido filosófico ou teológico, quer dizer, é uma tentativa de apropriação de um pensamento, no caso de uma vida, de uma alma, de um espírito. Realizaremos a tentativa de perseguir, mediante a meditação, o tornar próprio, meu, seu, nosso. O pensamento quer dizer a vida de Clara de Assis. Não é, pois, uma reflexão que prima pela lógica, pela demonstração sistemática ou histórica e, por isso mesmo, um pensar imparcial, objetivo, erudito, em que, em princípio, elimina o pesquisador, o sujeito, das implicações concretas e envolvimento com o que se investiga. Nossa reflexão é, pois, uma reflexão que se envolve dobrando-se sobre si mesmo, provocando uma revolução em nossa existência, carregando-a de patos, de experiência. É, pois, uma meditação franciscana clariana, um exercício espiritual com Clara de Assis. Em sendo desta espiritualidade, seu espírito, seu movimento ou alma que a anima é carregada do patos do amor e da inteligência seráfica. Amor e fogo que abrasa os afetos e a inteligência encarnando num modo de ser, quer dizer, encarnando o pensamento vida numa sóbria embriaguez. Em uma palavra ou única palavra, uma espiritualidade, o espírito da loucura da cruz. É pensada e feita para os loucos da cruz, os filhos e filhas amados do crucificado, os franciscanos e franciscanas. Nossa tentativa de meditação, ação que cura, é a apropriação de nosso próprio. Quer dizer, pensando o pensamento pensado e vivido por Clara, devemos ter clareza de nosso próprio caminho, ao seguir o caminho de Clara, quer dizer, o modo como Clara segue e persegue o Cristo pobre, humilde e crucificado.
O pensamento, a vida declara, enquanto um modo possível de viver o crístico, de ser uma possibilidade de viver o evangelho, deve ser um despertar em nós de nossa própria identidade, de nosso próprio si mesmo, de nosso eu mais verdadeiro, o self. Diante de e confrontado com o pensamento vida declara, nós devemos ser atraídos, mesmo seduzidos de tal modo para o nosso próprio, de modo que nossa vida seja a partir dessa descoberta, dessa revelação, a certeza da necessidade de cumprir, realizar essa possibilidade como sendo nossa necessidade. Tudo que dificulta, atrapalha ou simplesmente não ajuda a nos conduzir para essa possibilidade de existência, enquanto modo de ser crístico, que sentimos ser o nosso mais próprio, a nossa identidade, perde então toda a força atrativa e todo o sabor. É uma experiência assim que provoca, chama e convida este ou aquele, esta ou aquela, a realizar algo com sua existência. Não se colocar nesse caminho que foi descoberto, desvelado, que atinge nosso ser em sua camada mais íntima, significa não se autorrealizar, não se deixar tocar e tomar, corar pela alegria da vida fazer vida. É dessa experiência que precisa atingir qualquer cristão para que este possa realizar sua tarefa, quer dizer, viver sua vida em correspondência à vontade de Deus. A vontade de Deus é, pois, tendo acolhido a vida que nos foi dada como um dom, com nosso nascimento, como pura gratuidade, possamos nos descobrir, quer dizer, descobrir quem somos, melhor, quem precisamos vir a ser ou tornar-se diante de Deus. Isso implica que a vida, a existência é um dom, mas também tarefa, e portanto trabalho nosso, meu, seu, que precisa ser executado para que possa aparecer, existir. Eis o mérito de nossa liberdade, compreendida como realização de nossa possibilidade mais própria, que não pode ou não deveria não ser. A terminologia cristã de pecado versus graça ou santidade aponta ou quer reconstruir, explicar esse fenômeno da experiência crística. O santo ou santa é aquele que constantemente se coloca no cumprimento de sua tarefa, que se torna, para ele ou ela, como sendo a possibilidade mais própria. Porque no início da vocação, na descoberta ou revelação, ainda não é efetivo, real, mas tão só, e isso é tudo, um princípio de realização. E então um patos de sua própria realidade. Então essa possibilidade se torna necessária. Santo ou santa é o são, quer dizer, o que não está doente, é o sadio. O que, ao contrário, não está na dinâmica, no ritmo de realização de sua realidade, quer dizer, quem não cumpre a vontade de Deus em sua vida, quem não é santo é o pecador, é o enfermo, o doente de uma enfermidade mortal, para lembrar de Kierkegaard, um filósofo contemporâneo cristão. Entender o pecado e o pecador apenas na perspectiva moral é muito pouco, muito redutor da experiência de cristificação. O processo da experiência de cristificação, de santificação, este movimento crístico, não pode apenas ser visto sob a perspectiva moral. Isso é miopia ou hipermetropia espiritual. Enfim, coisa de doente, não de pessoa sadia, santa, sã.
esse ou essa não tem evidência do fenômeno de cristificação, não por não conseguir ver o fenômeno, mas precisamente pela imprecisão neste ver, em virtude, melhor, por fragilidade em ver o fenômeno. Isso não significa anular a perspectiva moral. Apenas chamar a atenção que o fenômeno de cristificação, de santificação de uma existência, o fenômeno da santidade, não se reduz à moral, ainda que a ela esteja relacionado, mas está íntima, visceral e profundamente arraigado, relacionado e chamado a cada vez numa nova profundidade a vir a relacionar-se com as virtudes teologais, a saber, fé, esperança e amor. Compreendê-las apenas como se fossem virtudes morais é desvirtuá-las, retirando-as de suas possibilidades mais próprias, de sua força e poder. O fenômeno da cristificação se dá em virtude das virtudes teologais, nessa relação de transubstanciação de e em Deus, sem jamais deixar-nos de ser criaturas, mas tornando-nos o que precisamos vir a ser. Quer dizer, sermos de fato, e não apenas de direito, filhos no Filho. O contrário do pecado, em sentido essencial e mais profundo, não são as virtudes morais, mas a fé. A partir desta experiência fontal, brotam a posteriori, depois, as virtudes morais como externalizações até necessárias, mas como provenientes das virtudes teologais. Em todo caso, a prova da cristificação de uma alma, de um indivíduo, não está nas coisas boas que faz, porque só Deus é bom, Marcos 10, 18. Mas está na transubstanciação, na identificação ou fusão de amor entre o amado Deus e a amada, a alma, o indivíduo, nessa relação íntima possibilitadas pelas virtudes teologais e não morais. Com efeito, como consequência lógica, melhor, amorosa, a alma cristificada, santificada, animada por Cristo nela, o santo ou santa, o amoroso, para usar um conceito kierkegaardiano, realizará boas obras, obras de amor, sim e de fato, porque ele ou ela reverbera ou realiza e encarna a bondade de Deus que habita nele ou nela. Quando Francisco de Assis recebe a revelação pessoal, a vocação, quer dizer, quando ele entende qual é a vontade de Deus para ele, abre-se para Francisco a sua possibilidade mais própria. E a partir disso, começa o cumprimento da vontade de Deus, quer dizer, o princípio de realização de sua realidade, quer dizer, sua cristificação, transubstanciação, santificação, uma vida eucarística, crística. Fora dessa busca e recusando conquistar isso, é viver sem viver, quer dizer, é algo irreal, fuga de si mesmo, alienação, frustração e infelicidade. Francisco pôs mãos à obra de sua própria existência, conquistando o seu modo próprio de viver o Evangelho. Deus tornar-se-á seu Pai e ele sentirá cada vez mais intenso o que significa e co-implica ser filho de Deus. Nas fontes franciscanas, essa experiência é descrita quando, no processo de busca e desejo, Francisco escuta umas palavras do Evangelho na missa e exclama extasiado pela experiência de ser amado por Deus, ao revelar a sua possibilidade mais própria. É isto que quero, é isto que busco, é isto que vou viver de todo o coração, exclama Francisco.
Isso não significa ter uma absoluta clareza da materialidade, detalhes e especificidades de sua possibilidade, de seu caminho vocacional, né? Existencial, espiritual. De fato, Francisco, de modo muito concreto, procura realizar a vontade de Deus, já estando e caminhando no caminho que lhe foi revelado. Sente a dureza e, às vezes, a falta de clareza sobre o que precisa fazer. Isso acontece com todo e qualquer cristão que se coloca no cumprimento da vontade de Deus. Mas uma coisa não o perturba ou tira a sua clareza. Francisco sabe, com um saber existencial e místico, que ele precisa seguir o caminho da pobreza, melhor, da expropriação, do sem nada de próprio. Mas como concretamente viver isso? Aí aparece a obscuridade e dificuldade do chamado. Daí precisamos da meditação e de uma boa direção espiritual de alguém que tem o conhecimento teórico e prático de como Deus trabalha numa alma para cristificá-la. Lutando concretamente com isso e abrindo-se para a sua possibilidade, Cristo o conduz ao que ele mais detestava e temia: os leprosos. Aí, vivendo o cumprimento da vontade de Deus, sendo sensível para perceber a mão da providência atuando nele e por ele, aparece o leproso em seu caminho. Francisco vence a si mesmo e beija o leproso, acolhendo-o. Francisco não providencia apenas que outros ou estruturas sociais cuidem dos leprosos. Francisco vai morar com eles e cuida deles. Em seu testamento, lembrando do movimento do tornar-se crístico, lembra deste momento do princípio de realização da vontade de Deus e, portanto, disto, quer dizer, desta possibilidade de um modo de existência crística, que para ele tornou-se sendo não só uma possibilidade entre outras possíveis, mas para ele essa possibilidade era e tornou-se sua necessidade. O que me era amargo tornou-se doce, e o que era doce tornou-se amargo como fel, nos diz Francisco. Agora, tudo que antes dessa revelação de sua vocação, da descoberta de seu próprio, de seu eu, de seu si mesmo, tudo que antes disso era doce, a riqueza, as festas pelas ruas da cidade, a amizade nos entretenimentos, as roupas macias e elegantes, as comidas sofisticadas, tornaram-se, depois da revelação da experiência com Deus, tornaram-se amargos, porque o afastava de sua possibilidade mais própria, da necessidade de realizar sua possibilidade, quer dizer, de cumprir a vontade de Deus em sua vida e assim tornar-se crístico, santo, são, saudável. A sua possibilidade mais própria e, portanto, necessária tornou-se mais sedutora que qualquer possibilidade sedutora. Clara de Assis também teve essa revelação, como todos nós, em algum momento temos ou teremos, Clara de Assis também teve essa revelação de sua possibilidade mais própria, que abala toda a segurança material e existencial que tinha. Sente que a existência não está assentada em seu elemento. Não obstante, materialmente, ela tem tudo o que precisa para ser feliz e ainda tem a possibilidade de ajudar muitos que sofrem a serem aliviados de seus sofrimentos. Mas essa segurança, esse bem-estar, essa caridade que realiza para os mais pobres em Assis, ainda não corresponde à vontade de Deus para ela. Mesmo sendo uma boa cristã, um exemplo de jovem em sua cidade, possuindo tudo para ser feliz, ela sente que ainda não é feliz. Quando acompanha a experiência avassaladora de Francisco
em Assis, qual um tsunami espiritual, desmascarando toda a hipocrisia que se afirma cristã e desvelando o essencial e seriedade de uma vida crística, e ao observar toda a repercussão das loucuras de Francisco, algo a provoca, despertando-a, incitando-a para a necessidade dela realizar a sua experiência, de buscar de fato a plenitude de sua felicidade. É Deus que misteriosamente atua em nossas vidas através de sua misteriosa atuação na vida dos que nos são mais próximos. Isso provocou um abalo existencial em Clara. De repente, tudo que ela buscava, tudo que ela desejava, motivando o fazer de tudo o que fazia, e toda a percepção de que algo ainda faltava, apesar de toda a dedicação, piedade e caridade que realizava, é revelada por Deus para ela a partir da existência crística de Francisco. Sua existência ganha, pois, uma abertura, uma possibilidade enquanto tarefa de realização de seu próprio. Portanto, nessa nossa meditação, vamos tentar nos apropriar do pensamento vida de Clara, para ser uma ocasião para Deus nos revelar nossa possibilidade mais própria, que deverá tornar-se nossa tarefa existencial, nossa busca de realização da vontade de Deus e, portanto, de nossa felicidade e, então, autorrealização. Com efeito, nos aproximaremos de Clara num exercício espiritual de tornar-se contemporâneo dela, para podermos viver, a partir dessa confrontação e revelação, a nossa própria existência. Ora, esse exercício não tem nada a ver com devocionismo, beataria, que permanece na superfície estética de um modo de existência e jamais nos conduz à realização de nossa própria realidade, da vontade de Deus em nós, da realização de nossa possibilidade mais própria. Não podemos, pois, imitar a superfície da existência de Clara, seus gestos, falas, etc. Precisamos e devemos, como a qualquer santo que temos carinho e devoção, justamente por admirar a sua existência, imitar o seu modo de ser de um jeito todo próprio, quer dizer, nosso, seu, meu. O modo de ser, quer dizer, uma possibilidade, né? O modo de ser de um santo é o modo de capturarmos uma entre muitas outras possíveis. É um modo de capturarmos uma possibilidade de viver o Evangelho. A partir desta verdade, nossa devoção e piedade para com um santo ou santa torna-se verdadeira, autêntica, porque ele ou ela tornam-se um companheiro, um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, que pela comunhão dos santos são nossos contemporâneos e não personagens ou figuras de museus, do passado que pouco ou nada têm a oferecer para a nossa existência concreta. Segunda e última parte da meditação, né? Meditação como caminho de cristificação, transubstanciação, santificação. Tendo, pois, iniciado a caminhada desde a descoberta de nossa possibilidade mais própria, dando os passos que nos conduzirá à nossa vida mais própria, fazendo então de nossa caminhada uma via sacra, um caminho sagrado, um caminho ou possibilidade sagrada, a meditação contemplativa é a forma que dará forma à nossa existência para cristificá-la. Dizíamos a partir de Francisco e Clara que logo após se colocar no caminho que se abriu para nós, que nos atraiu e seduziu, temos a certeza
que essa possibilidade é para nós necessária. Necessária porque não podemos não a buscar. Devemos conquistá-la por ser nossa possibilidade mais própria. Chamamos isso da vontade de Deus. Fazer, cumprir, realizar a vontade de Deus é, pois, assumir, melhor, apropriar-se de nossa possibilidade mais própria como sendo a necessidade de nossa existência para que a existência faça existência. Quer dizer, não qualquer existência, mas uma existência qualificada que realiza seu próprio. Fiat, faça-se, assim seja. Amém. Falávamos que iniciar neste caminho que se mostra para nós com essa clareza não nos exime de sentir, sofrer a dificuldade da obscuridade do chamado. Quer dizer, de em algum momento sentirmos o peso da caminhada, não porque duvidamos do caminho, da possibilidade mais própria que se faz, portanto, necessária de ser cumprida, realizada, mas a obscuridade e o titubeio na caminhada, encaminhando pela possibilidade necessária, é a dificuldade de discernimento que se dá no interior desse caminho. Francisco, não vês que a minha igreja está em ruínas? Vai, pois, e reconstrói a minha igreja. Fala o crucificado em São Damião para Francisco. Francisco só escuta essa voz porque ele já se colocou há algum tempo no caminho da realização de sua possibilidade mais própria, que se faz, por isso, necessária para ele. Como sempre, Francisco põe-se a cumprir materialmente e reconstrói a igreja de São Damião, a qual estava rezando quando escutou a voz, o chamado, que, de fato, a igreja estava destruída. Certamente Cristo se comove com a pobreza e pureza de Francisco em sua atitude solícita em corresponder ao mínimo aceno do amado. A voz, porém, não intervém novamente esclarecendo o sentido dela. A voz de Cristo não explica que a reconstrução da igreja tem um sentido espiritual e que ele deve conquistar sua possibilidade mais própria para que possa ser um modo de viver o evangelho e assim sua existência crística possa espagir a fragrância e o bom odor de Cristo na igreja. Sem saber, Francisco, e também conta-se que ele profetizou sobre isso, né? Então, sem saber conscientemente, Francisco está trabalhando com as próprias mãos como pedreiro na futura casa onde Clara, seguindo seu exemplo, atrairá muitas jovens de Assis e assim será mais uma obra de reconstrução ou restauração da Igreja de Cristo, as monjas clarissas ou irmãs pobres. Então, em todo o percurso da existência, a meditação contemplativa é o meio e o fim, o caminho de nossa cristificação, transubstanciação, santificação. É preciso o hábito da meditação contemplativa para que possamos nos predispor aos mínimos acenos do amado. A meditação é o caminho de nossa transubstanciação mística em Cristo. A meditação contemplativa nos cura e muda, por assim dizer, nossa substância, não apenas a aparência, para que possamos existir em Cristo, por Cristo e com Cristo. A meditação, pois, nos cristifica, quer dizer, nos santifica. Isso significa que quando a obscuridade do chamado se apresenta em algum momento do nosso movimento de tornar-se crístico, será justamente a meditação que conduzirá à oração contemplativa, que nos levará ao discernimento da situação existencial à luz de nossa possibilidade mais própria, quer dizer, da necessidade de cumprir a vontade de Deus. Discernimento fala desse movimento meditativo, quer dizer, uma ação que cura desde ou a partir do cerne, da origem,
da Gênese. A meditação nos lança no cerne da questão para que possamos olhar a situação a partir dessa perspectiva essencial e, assim, possamos de fato ver com clareza e nitidez, eliminando a obscuridade. A meditação, pois, tem um movimento de encarnação absolutamente concreto que dá espaço para que Deus possa agir ou iluminar meu caminho, a situação que preciso discernir para escolher e tomar a decisão de romper com o que apenas atrapalha, dificulta ou é mera aparência, pura vaidade. Assim, na quietude do silêncio e da solidão, porque meditação exige uma atmosfera de silêncio e solidão, sobretudo a interior, para que possa de fato curar, acontecer, desnudo, pobre, melhor, expropriado, inclusive dos dons intelectuais e místicos, abraçar o crucificado para caminhar comigo o caminho, a possibilidade mais própria, realizando a minha realidade. Solidão sem ser sozinho. Afastado de tudo e todos, sem ser isolado de tudo e de todos. Solidão, mas em comunhão. Ser sozinho, si mesmo, para realizar sua tarefa de cumprir ou realizar a sua realidade. Sem usar microfone, mas propagando a vida crística aos quatro cantos com a própria vida. Falando sem falar, sem fazer propagandas e sem desejar discípulos, arrastar muitos consigo. Ser ou tornar-se aquilo que devemos ser, vivendo no elemento do crístico, sendo cristão, alter Christos, outro Cristo. No início fizemos a provocação: conhecemos ou precisamos conhecer o que Clara do Freducci fez com a vida que lhe foi dada. Como Clara do Freducci tornou-se Santa Clara de Assis. Evidentemente, não tenho capacidade nem competência de penetrar na profundidade do pensamento vida de Santa Clara, descrevendo, reconstruindo, melhor, refazendo com ela o caminho dela que se abre para nós como possibilidade de existência crística, quer dizer, como um modo possível de viver no elemento do crístico. Mas tentemos penetrar em algo essencial da espiritualidade clariana, a alegria e a meditação contemplativa do Cristo pobre, humilde e crucificado. Clara escreve 4 cartas para irmã Inês de Praga, 1205, e falece em 1282. Seu, cito Clara, singular sacrário do meu cordial amor, a outra metade de minha alma, né? A terceira carta, Santa Inês. Portanto, Clara entrega, presenteia para irmã Inês de Praga o essencial da vida crística das irmãs pobres. Nas cartas nós vemos o cuidado fraterno-materno de Clara em cuidar e educar suas irmãs de acordo com o espírito que a anima e, portanto, que contagiou e seduziu Inês de Praga. A descoberta de sua vocação, de sua possibilidade mais própria, foi despertada a partir da vida dos frades menores que chegaram em sua cidade em 1225 e do exemplo de sua prima Santa Isabel da Hungria, nossa irmã franciscana secular. Essa descoberta de sua possibilidade, um instante, um parênteses, interessante essa imbricação, né? A influência de Francisco na vida de Clara, a influência de Clara em Inês, né? Dos frades menores, né? Com Inês, Santa Isabel da Hungria, né? Que é franciscana secular, as 3 ordens, os vários estados de vida buscando um único modo de viver o evangelho. Continuemos. Essa descoberta de sua possibilidade mais própria fez com que Inês recusasse uma vida de riqueza,
de honrarias e títulos, pois sendo filha do rei Ottokar I da Boêmia e da rainha Constância da Hungria, recusou o trono e as promessas de noivado com diversos príncipes. Inês, assim como Clara, renunciou tudo para entrar no mosteiro que tem o privilégio da altíssima pobreza, para ser esposa do rei dos reis, tornando-se Clarissa, uma irmã pobre. Vamos recolher algo da espiritualidade clariana a partir de um trecho da terceira carta que Clara escreve para Inês. Eu vou ler a citação. E apenas para facilitar a meditação, eu dividi aqui em algarismo romanos, né? 1, 2, 3, 4A, 4B e 5. Tá? Mas não está no texto original. Eu fiz uma divisão para entender a estrutura aqui da passagem, né? Textual. Cito Clara. Primeiro, né? Quem me poderia impedir de exultar com coisas que merecem tanta alegria? Alegra-te, pois, também tu no Senhor, caríssima irmã, e nunca te deixes deprimir por amargura e abatimento, ó Senhora querida em Cristo, a alegria dos anjos e coroa das tuas irmãs. Segundo, põe a tua mente naquele que é o espelho da eternidade e a tua alma no esplendor da sua glória. Põe o teu coração naquele em quem o vigor de Deus se tornou visível e transforma-te pela contemplação em imagem perfeita da própria divindade. Terceiro, deste modo sentirás o que sentem os amigos, saboreando a doçura escondida que Deus preparou desde a eternidade aos que o amam e não se deixam iludir pelas coisas com as quais este mundo enganoso prende os seus cegos amantes. 4A. Ama totalmente aquele que totalmente se deu por teu amor, aquele cuja beleza o sol e a lua admiram e cuja generosidade, preciosidade e grandeza não tem limites, isto é, ao Filho do Altíssimo que nasceu de Maria, a qual permaneceu virgem depois do parto. 4B. Prende-te àquela docíssima mãe que engendrou tal filho que os céus não podiam conter e que, todavia, ela conteve no pequeno claustro de seu santo corpo e trouxe no seu seio virginal. Quinto, para concluir, quem não se apavora diante das insídias do inimigo do homem, que, pela tentação de belezas momentâneas e de glórias enganadoras, procura reduzir a nada aquilo que é o mais sublime no céu. Fim da citação. É da terceira carta de Clara a Santa Inês. Vamos explorar um pouquinho aqui. Estamos aprendendo com Clara algo sobre a meditação contemplativa clariana. Do trecho da carta para a irmã Inês, iremos nos concentrar no segundo movimento do texto, no número 2. Né? Essa divisão de números romanos, né, que na oralidade transmiti para vocês, não está no original, evidentemente. É uma classificação minha apenas para marcar a estrutura do texto. Marcamos 5 movimentos, do 1 ao 5º. Iremos extrair o pensamento vida de Clara, nos apropriando do segundo movimento. A estrutura do texto de Clara tem a seguinte lógica. Primeiro, afastar toda depressão, seja por amargura, seja por abatimento, através e por causa da alegria de estar por cima, nas alturas, e não no buraco da depressão. Então, está por cima, nas alturas de sua possibilidade mais própria. Está no lugar onde se deve estar. Por isso, irmã Inês, deve ser e manter-se alegre, sendo por isso a alegria dos anjos e coroa das tuas irmãs. Contra toda a obscuridade da vocação, mesmo ela estando no bom caminho, que faz com que Clara felicite por isso, Clara diz para ela, tua felicidade dos bons êxitos no início da tua carreira. Clara ensina o caminho da meditação crística contemplativa.
Para manter-se fiel ao seu caminho, quer dizer, perseverando em sua possibilidade mais própria, é preciso constantemente e persistentemente colocar-se com todas as suas faculdades, todo o seu ser em Deus. Quando ela diz o verbo pôr, né? Põe, segundo movimento. Disso decorre os efeitos da meditação contemplativa clariana. Clara diz: sentirás o que sentem os amigos de Deus, saboreando a doçura escondida. Terceiro movimento. Deste sentido espiritual decorre dois fatos. Devemos amar totalmente quem totalmente nos amou, Cristo, e prende-te àquela docíssima mãe, Nossa Senhora, imitando-a pela inabitação trinitária, fazendo de teu corpo e coração a clausura, o claustro onde habita o Filho do Altíssimo, nosso esposo. A Clarissa, mas um franciscano secular, um frade menor, a Clarissa, pois, é atraindo a sombra do Altíssimo, o Espírito Santo, ela é o eremitério do eremita do Pai. E o eremita do Pai é Cristo, que habita nela. Por fim, sem a meditação contemplativa, é possível que o inimigo de Deus, Satanás, como diz Clara, pela tentação de belezas momentâneas e de glórias enganadoras, nos faça perder a presença de Deus, introduzindo no lugar de Deus a tristeza, a depressão, a amargura, o abatimento, a crítica corrosiva por nada ser bom ou estar bom. Por isso, para salvaguardar nossa possibilidade mais própria, nossa vocação, para sermos um si mesmo, um eu, possuindo um próprio e não ser possuído por legião. Marcos 5,9. A palavra de ordem é alegria. Francisco ensinava aos frades que a alegria é o melhor exorcismo contra o demônio, segundo Celano 88. De um coração pacificado, onde Deus habita quase que sensivelmente, só pode desencadear todo o bem. O bem se propaga. Os filhos e filhas do crucificado, os menores, as clarissas e os seculares, são testemunhas, mártires de paz e bem. Para manter-se com o óleo da alegria, como gosta de falar Francisco, pronto para o bom combate contra o demônio e suas crias, a saber, a melancolia, o tédio, o ânimo pesado, a tristeza, a inflexibilidade de um temperamento rígido, depressão, é preciso recorrer à oração, à meditação, segundo Celano 88. Clara escreve no segundo movimento de sua carta para Inês, cito, Clara ensinando a Inês, uma contemplativa, a como agir a favorecer uma vida contemplativa, porque não basta ser clarissa, não basta estar no mosteiro de clausura para ser contemplativo. A contemplativa é um modo de ser crístico, que os seculares e os menores também têm que ter. Então, põe a tua mente, põe é uma ação. Então, põe a tua mente naquele que é o espelho da eternidade, põe a tua alma no esplendor da sua glória, põe o teu coração naquele em quem o vigor de Deus se torna visível, que é Cristo, e transforma-te pela contemplação em imagem perfeita da própria divindade. Terceira carta de Clara, a Inês. Ao dizer, admoestar, aconselhar, ensinar a meditação, Clara escreve, põe. Poderíamos espantado questionar, procede esse ensinamento, conselho de Clara para Inês? Inês já não se despojou de toda a riqueza, título, trono e tornou-se religiosa e monja clarissa? Se realizou tudo isso é porque ela já se colocou em Deus de modo que parece redundante, contraditório pedir põe, se ela já se colocou em Deus e se consagrou. Mas se pensarmos com radicalidade, essencialmente faz sentido o que Clara ensina. Na verdade, é até natural falar essa linguagem nesse sentido espiritual.
No sentido geométrico, espacial, no mundo das coisas, se alguém põe algo, este fica já posto. E só faz sentido pedir para pôr novamente se o que foi posto seja retirado. Mas no sentido espiritual, na dimensão do espírito ou da cultura, é perfeitamente possível, até mesmo necessário, insistir e persistir em sempre pôr algo a cada vez e sempre de novo, porque estamos lidando com profundidade e não superfície. Por isso que é sempre, cotidianamente, é preciso rezar, fazer leitura espiritual, fazer obras de caridade, porque senão esfria e a nossa vocação morre. É sempre necessário, por exemplo, colocar sempre de novo a questão sobre Deus, amor, verdade, etc. Porque jamais esgotaremos o sentido dessas questões com uma resposta definitiva que impossibilitaria voltar posteriormente, colocando sempre a mesma questão, dando outras respostas. Com efeito, é sempre possível, é o que cotidianamente fazemos, sempre colocamos novamente essas questões e sempre descobrimos novos aspectos, aprofundamos em âmbitos novos, ainda que seja o mesmo objeto ou questão. Portanto, para conservar a alegria da descoberta de sua possibilidade mais própria, de sua vocação, é preciso, necessário, colocar-se em Deus insistente e persistentemente. Clara ensina, põe. Mas o que precisamos pôr e onde? Todas as tuas faculdades, o que te constitui enquanto pessoa, indivíduo, o teu próprio, o teu si mesmo, o teu eu. O que faz você ser um eu, um si mesmo. Isto é, mente, alma, coração. Essa unidade trinitária que constitui o homem na sua essência, enquanto imagem e semelhança do Criador, provém desde Santo Agostinho. Mente, inteligência, alma, memória, coração, vontade. Então, a meditação contemplativa clariana procura cristificar o homem, quer dizer, santificá-lo, curá-lo. Deste modo, Clara ensina que o homem ou mulher deve se colocar todo em Deus, tomando consciência sempre mais aguda e intensa dessa união mística. Ela diz a Inês, ama totalmente, não relativamente, ama totalmente aquele que totalmente se deu por teu amor. Essa fusão da amada no amado, de nós com Deus, essa cristificação ou transubstanciação visa o que a teologia mística designa de matrimônio espiritual, que sempre é precedida de alguns fenômenos místicos unitivos que vai purificando as faculdades da alma, beijos, toques, voos do espírito, etc. A meditação, pois, é esse predispor a alma para a ação de Deus que a deseja mais do que a própria alma o deseja. Põe a tua mente naquele Cristo, que é o espelho da eternidade. Põe a tua inteligência naquele que é o espelho da eternidade. Cristo não é o Cristo Rei na espiritualidade franciscana, mas é o Cristo pobre, o humilde e crucificado. Ele é o espelho da eternidade, do Pai e do Espírito. Devemos, pois, no exercício da meditação, colocar nossa inteligência no Cristo pobre, humilde e crucificado, por ser ele o espelho da eternidade. Mas o que significa espelho da eternidade? E como colocar inteligência ou mente nisso? A metáfora do espelho é significativa. A função do espelho é espelhar, refletir a imagem. Mas só pode refletir a imagem se a pessoa ou o objeto se postar diante do espelho. Cristo condivide com o Pai e o Espírito Santo a mesma divindade. A humanidade de Cristo, em virtude de sua encarnação,
condivide conosco a unidade trinitária das faculdades da pessoa. Ele também tem, como nós, uma alma, uma mente e um coração. Mas, diferente de nós, ele condivide com o Pai, o Espírito, a divindade. Só podemos ter parte na divindade por participação, isto é, cristificando-nos, e não por natureza. Isso aí só Deus. Ele, pois, reúne em si a humanidade e a divindade. Com efeito, ele, Cristo, pode postar-se frente ao Pai para espelhá-lo como imagem perfeita da própria divindade, como diz Clara. Assim, Cristo pobre, humilde e crucificado, é o espelho da eternidade, do eterno. Em Cristo, nós vemos o Pai no Espírito. Nós podemos ter acesso ao Pai mediante o Espírito em Cristo. E Cristo pobre, humilde e crucificado. Podemos e devemos nos postar diante de Cristo por causa de sua humanidade como nosso espelho, assim como Cristo faz com o Pai. Em nossa experiência cotidiana, utilizamos o espelho para verificar nossa imagem, para nos embelezarmos esteticamente. Na meditação contemplativa clariana, devemos verificar se nossa imagem está bela religiosamente. Quer dizer, se de fato estou religado ao espelho da eternidade. Quer dizer, a Cristo pobre, humilde e crucificado. Diante de Cristo pobre, humilde e crucificado, preciso fazer algum reparo, alguma mudança, promover alguma transformação ou transubstanciação no meu modo de ser crístico por não corresponder a ele, nosso modelo? Continua Clara. Põe a tua alma no esplendor da sua glória. Põe, portanto, a tua memória no esplendor da sua glória, de sua beleza. Não te fixe obsessivamente nos teus vícios e pecados, atuais ou do passado, mas lembra-te e recorda-te. Quer dizer, traz sempre de novo ao teu coração, cor no latim, né? Mediante a recordação, usando de tua imaginação, os feitos de teu herói, de teu esposo, o esplendor da sua glória, a beleza que te atrai e seduz. Traz sempre isso na memória, isto é, carrega isso em tua alma. A recordação de uma vida toda entregue ao Pai, que realiza o que precisa ser realizado, eis a beleza, o esplendor que a memória precisa constantemente entrar nesse movimento. É como sentir, ver e ouvir o Pai dizendo: eis o meu filho muito amado, no qual coloco todo o meu amor. Quer dizer, o Espírito Santo. É ver, sentir e ouvir o espelho da eternidade, espelhando a verdade de nossa vida. Eu e o Pai somos um. Eu faço sempre a vontade do Pai. Quer dizer, eu me coloco na realização da minha realidade, da minha tarefa de redentor. Essa é a minha possibilidade mais própria e, por isso, necessária, da qual aceitei livremente e amorosamente, sem nenhuma coação. Vai e faze o mesmo. Não é isso que nós fazemos ou fizemos ou iremos fazer em nossa profissão na ordem franciscana secular ou os frades e as clarissas? Clara diz, outra ação, né? Dentro da contemplação, essa ação. Põe o teu coração naquele em quem o vigor de Deus, o vigor, a força de Deus se tornou visível, Cristo. Põe a tua vontade, teus afetos, sensibilidade e sentimentos naquele em quem a força, virtude ou poder de Deus, do Pai, se tornou visível na encarnação de Cristo em Maria, cuja humildade, pobreza, simplicidade e pureza de Maria é por isso que
atraiu a sombra do Altíssimo. Isso quer dizer, o Espírito Santo. Sombra, né, implica numa presença, essa presença do Espírito Santo. Aproximando-se de tua possibilidade mais própria, realiza o Natal da alma. Encarna Cristo em ti. Torna-te clausura ou claustro, onde Cristo habita. Sente o Cristo crescer em ti e torna-te sensível às necessidades no próximo, nos leprosos de hoje. Assim como Cristo revela o rosto do Pai a todos que se aproximam dele, do mesmo modo tua existência crística franciscana revele em ti o rosto de Cristo para o teu próximo, e assim o próximo veja comovido o rosto misericordioso do Pai em ti. Não abortes Cristo, mas vivifica, cristifica Cristo em ti. Diz Clara, e assim, fazendo essas ações, transforma-te pela contemplação em imagem perfeita da própria divindade. Tendo colocado, posto e disposto no exercício meditativo todas as faculdades da alma, ou seja, mente, inteligência, alma, memória, coração, vontade, que conferem unidade ao homem e à mulher no lugar apropriado, para que o homem e mulher não se disperse ou se despersonalize, deixando de ser si mesmo, de ser um eu, um santo, para ser muitos, legião, pecador. O homem ou a mulher tem um próprio, realiza a sua tarefa na sua possibilidade mais própria. Este ou esta, neste hábito salutar e necessário para a realização de sua tarefa através da meditação, prepara e predispõe sua alma, sua pessoa para a contemplação. E assim transforma-te pela contemplação em imagem perfeita da própria divindade, diz Clara. Essa transformação que o exercício meditativo das faculdades da alma realiza é a transubstanciação, cristificação, santificação, uma vida eucarística. Aqui é pura graça, livre atuação de Deus em nosso interior para nos curar e nos revelar a suavidade do que, como ensina Clara, do que sentem os amigos de Deus, saboreando a doçura escondida que Deus preparou desde a eternidade aos que o amam e não se deixam iludir pelas coisas com as quais este mundo enganoso prende os seus cegos amantes. Fim da citação. Na contemplação, cume da meditação e lugar do matrimônio místico de um amor esponsal, quer dizer, de um amor que escolheu amar o amor, tudo cura, tudo compreende, tudo suporta, tudo perdoa e, sobretudo, sabe com discrição e sobriedade, com muita humildade e simplicidade, voltar com a perfeita alegria para as atividades pesadas, cotidianas, rotineiras, domésticas, agrícolas, intelectuais, sabendo manter o segredo do rei, como gostava de dizer Francisco, discrição, né? Quer dizer, não ficar alienado por uma experiência de oração, né? Esquecer o próximo, o cotidiano. Pelo contrário, o franciscano e a franciscana que tem a graça da contemplação, ele volta para o seu cotidiano e guarda o segredo do rei, inclusive até escondendo, né, isso dos outros. Para encerrar essa meditação, né, da contemplação clariana como cura, né, como santificação da nosso caminho espiritual, de nossa vocação, rezemos com nossa mãe seráfica Santa Clara de Assis, meditando, quer dizer, utilizando, forçando as faculdades de nossa alma para se concentrar no centro unificador de nosso ser, cristificando-nos. Cito agora um texto de Santa Clara. Nesse espelho, portanto, resplandecem a santa pobreza, a sagrada humildade e a inefável caridade.
como nele poderás, com a graça de Deus, contemplar. Atende, digo-te, àquilo que este espelho mostra. Em primeiro lugar, a saber, olha aí os franciscanos, a pobreza daquele que está deitado no presépio, envolto em panos. Ó admirável humildade, ó estupenda pobreza, o Rei dos anjos, Senhor do céu e da terra, repousa numa manjedoura. Contempla o que te mostra esse espelho em seguida. A humildade junto com a santa pobreza e tantas fadigas e dores que ele suportou pela redenção do gênero humano. Por fim, observa nesse mesmo espelho em Cristo a inefável caridade com que quis sofrer na cruz e nela morrer a morte mais cruel. Colocado no lenho da cruz, esse mesmo espelho adverte aos que passam dizendo: ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormenta. Lamentações 1:12, né? Cita Clara. Respondamos a ele, continua Clara, que clama e geme. Assim nos exorta esse espelho, com uma só voz e com um só espírito. A pensar nisto, sem cessar, a minha alma desfalece dentro de mim. Lamentações 3:20. Deste modo, então, diz Clara a Inês, deste modo, então, ó Rainha do Rei Celeste, o ardor da caridade inflama-te cada vez mais de um amor profundo. Contempla, além disso, as suas inefáveis delícias, as suas riquezas e honras eternas. E o teu coração proclame, cheio de amor e de anseio: arrasta-me após ti, corramos no odor dos teus bálsamos, ó esposo celeste. Correrei e não desfalecerei, até me introduzires no teu celeiro, até que a tua mão esquerda estiver sobre a minha cabeça e a tua direita a me abraçar com ternura e tu me fizeres feliz, beijando-me com os beijos de tua boca. Né? Clara está citando aí Cânticos dos Cânticos 1:4, 2:4, 6. Mergulhada nesta contemplação, lembra-te da tua pobre mãezinha, sabendo que a tua lembrança me faz feliz e que escrevi o teu nome indelével no meu coração, pois tu me és mais cara que qualquer outra. Então, a quarta carta de Santa Clara a Santa Inês. Rezemos. Lembro-te e recordo-te sempre de ti, ó Mãe Seráfica. Rogo-te com todas as forças de minhas faculdades. Não olhei este que indignamente te pede, mas olhai para quem estou pedindo. Intercedei, pois, a Deus para que atenda às necessidades de teus filhos e filhas espalhadas pelo mundo, leigos e leigas, religiosos e religiosas, diáconos, sacerdotes e bispo, e nosso Santo Papa Francisco. Se o não atender é já atendê-los, rogo-te com atrevimento filial, para que peças a Deus o impetrar forças nesses que estão em suas provações, para que tudo suportem, sem perder jamais a alegria, a oração, a fraternidade, a minoridade, a humildade, a pobreza e a simplicidade. O mistério da encarnação conduz necessariamente para o mistério da paixão. O mistério da paixão só é possível e só faz sentido por causa do mistério da encarnação. O Natal e a cruz são mistérios salvíficos e, portanto, ambos são a atuação da graça. Nós, ó Mãe Seráfica, bem sabeis, nós, teus filhos e filhas, vivemos, existimos nesse inter-esse, entre Natal e a cruz, mistérios salvíficos de nossa possibilidade mais própria e, portanto, necessário. Tudo é graça. Em louvor de Cristo. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Obrigado pela paciência de você que escutou até agora. Paz e bem.